Já ouviu dizer que algo é kafkiano? Sabe de onde vem a expressão? Por trás desse termo está Franz Kafka, o único escritor do século XX com um nome que gerou uma expressão em todos os idiomas. Kafka morreu há 100 anos, perto de Viena, mas até hoje milhões de leitores devoram as histórias enigmáticas desse autor sombrio. Depois que você pega a febre de Kafka, é difícil se curar. Os textos de Kafka falam das nossas aflições mais profundas. Kafka se via como um autor fracassado, apesar de ser super talentoso. Mas que super talento todo é esse? Quem foi Franz Kafka? Por que ele ainda é lido com tanto entusiasmo? E o que exatamente é kafkiano? Uma exposição em Praga, um novo videogame sobre a vida do escritor, produções teatrais. No centenário da morte de Franz Kafka, a imagem desse homem alto e magro, de chapéu, com olhos cheios de espanto e um cansaço do mundo, está por toda parte. E é até tendência no TikTok. Vamos descobrir então quem foi o escritor. Franz Kafka nasceu em Praga, em 1883, filho de pais judeus de língua alemã. Kafka era um excelente aluno, mas vivia atormentado por dúvidas. Sou bom o suficiente? Será que as pessoas vão perceber que eu sou uma farsa? Talvez seja por isso que, depois de terminar a escola, ele escolheu uma profissão bem pé no chão, que não o sobrecarregava. Corretor de seguro. De dia, ele se afundava em montanhas de arquivos e só à noite deixava o artista despertar. Escrevia contos, fragmentos de romances, desenhava e também inúmeras cartas e diários. Há certos períodos em que sabemos dizer o que ele estava fazendo dia após dia. É uma espécie de perspectiva voyeurística essa que temos, de poder ver à distância o desenvolvimento do ser humano, seus pensamentos, seus amores, suas dores, a relação com a família, com o pai. A relação com o pai, um capítulo doloroso. Aos olhos de Hermann Kafka, um empresário de sucesso, Franz nunca é suficiente. Aos 36 anos, ele escreveu uma carta ao pai com mais de 100 páginas. Ele queria colocar a relação em pratos limpos, mas essa confissão nunca chegou até Hermann. A relação com as mulheres também não engrenou. Casos de amor não faltaram. Mas logo que a relação ficava séria, Franz Kafka, em dúvida, desistia de tudo. Não é à toa que ele também duvida do que escreve. A mente de Kafka é um tanto frágil, e a saúde física também. Ele morreu de tuberculose em 1924, quando tinha apenas 40 anos. A última vontade expressa para o amigo e escritor Max Brod é que todas as suas obras não publicadas fossem destruídas. Para a sorte do mundo, o amigo ignorou o pedido, porque considerava Kafka o maior poeta do seu tempo. Hoje, as histórias de Kafka fazem parte da literatura mundial e ele é um dos escritores de língua alemã mais lidos. Ele provavelmente teria dito, gente, isso é um grande mal-entendido. Porque ele não se via como um escritor de sucesso, afinal de contas, por 3 vezes tentou escrever um romance e não terminou nenhum dos 3. É assim que começa a história mais famosa do escritor,
A Metamorfose, escrita em 1915. Um jovem que acorda transformado em inseto. Bastante estranho, mas até hoje muita gente se identifica com essa imagem. Captura incrivelmente bem como é se sentir incompreendido quando se é jovem, sabe? O estresse familiar, as pressões de começar uma profissão com a certeza de que se vai fracassar. E veja só, você acaba fracassando apesar de todos os esforços. Acho que por isso os jovens se identificam tanto. Susan Bernovsky traduziu A Metamorfose para o inglês. Professora da Universidade Columbia de Nova York, ela tem visto ondas repetidas de kafkamania entre os estudantes. Toda vez que levo um texto de Kafka para minha sala de aula, os alunos ficam loucos. Normalmente eu começo. Vejam essa primeira frase e a partir daí deixo o Kafka assumir. Estar perdido, não se encaixar, não conhecer as regras, não atingir o objetivo. Sentimentos que estão em todas as obras de Kafka. No romance inacabado O Castelo, K é contratado como topógrafo, mas ele nunca vai chegar no alto da colina, nem com a ajuda dos moradores da aldeia. Homem versus burocracia, algo tipicamente kafkiano. O veredito é a história de um conflito entre pai e filho. Muitos acharam que era autobiográfico. A reação de Kafka? Não estou bem certo disso. Já em O Processo, Joseph K. é preso e nem sabe por quê. Uma situação surreal. O protagonista vive um pesadelo sem saber do que é acusado ou se vai ter um julgamento. Ele recebe informações constantes, mas não consegue avaliar até que ponto elas são confiáveis. Elas também parecem contraditórias e levantam sempre novas questões. Essa é a loucura. Cada vez que ele consegue uma resposta, logo surge uma nova pergunta. E ele então tem que tentar pesquisar mais. E aí, claro, a coisa não tem fim. Desinformação por causa de excesso de informação. Isso é tão kafkiano, é bizarro, trágico, mas também é engraçado. Esses textos têm mais de 100 anos e parece que acabaram de ser escritos, totalmente atuais. Eu creo que Kafka sigue sendo tão relevante. Acho que Kafka ainda é tão relevante 100 anos após sua morte, porque o mundo sobre o qual ele escreveu ainda é o nosso. O mundo sobre o qual escreve Kafka sigue sendo nosso mundo. De alguma forma, os problemas, a burocracia, o totalitarismo, a relação das pessoas com ordens que elas não conseguem compreender bem, sejam elas políticas, jurídicas, até mesmo religiosas. Sendo basicamente os mesmos problemas que nos ocupam atualmente. O que Kafka percebeu desde o princípio é que somos inundados com informações, mas elas não formam um todo significativo. Se quiser, você pode pesquisar na internet de manhã até à noite, mas as questões cruciais vão continuar sem resposta. Sem o menor ponto de referência. Talvez as histórias de Kafka sejam tão universais porque estão soltas no tempo e no espaço. Você realmente não sabe onde a história acontece, quando ela está acontecendo. Ele não usa nomes completos, apenas iniciais. Não há um tempo exato no texto, por isso funciona idealmente para todos os períodos. Nem mesmo os lugares de que ele trata têm nome. É por isso que Kafka funciona no mundo todo. Há festivais na Tailândia, em Nova York e agora uma exposição em Praga que traduz os mundos surreais do escritor em imagens. Um dos artistas dessa exposição nos contou que poderia assinar a carta ao pai com seu nome e não mudaria uma frase do texto. E tem ainda a questão da linguagem. Kafka escreve de forma clara e simples, objetiva. Não há nada artificial ou complicado, mas o que ele descreve
é onírico, nebuloso. Ele utiliza todos os recursos. Ainda jovem, eu fiquei tão impressionada com a maneira como ele cria essas situações e usa a linguagem para descrever as coisas com tanta precisão. De um modo que, apesar de toda a precisão, não se tem a menor ideia do que está acontecendo. Estos espaços de Kafka que se vuelven cada vez más pequeños ou cada vez más grandes. Kafka escreve sobre espaços que vão se tornando cada vez menores ou cada vez maiores, ou ainda sobre a impossibilidade de ir de um ponto ao outro. Escrever em palavras muito claras. Ele consegue descrever em termos muito claros as imagens que encontramos nos nossos pesadelos. Essas imagens, as atmosferas surreais, se tornaram uma grande fonte de inspiração para escritores de todo o mundo. Haruki Murakami, Samuel Beckett, Philip Roth, Paul Celan, Paul Auster, todos ficaram fascinados pela combinação entre a vida cotidiana e o fantástico. Também o grande Gabriel Garcia Marques talvez só tenha encontrado seu estilo por causa de Kafka. Quando ele leu Kafka, pensou... Ao ler Kafka, ele pensou, é assim que ele escreve, é assim que fala com a avó. Quando criança, a avó de Garcia Marques sempre contava histórias de bruxas, de gente que sai voando. Garcia Marques foi muito importante. Foi muito importante para Garcia Marques perceber que é possível fazer realismo mágico de forma muito natural, sem explicar demais. De uma forma muito natural, sem sonrojar-se, sem explicar nada. Na América do Sul, o realismo mágico é um estilo muito popular e isso se deve em grande parte a Kafka. Mas o estilo misterioso de Kafka não serviu de inspiração só para escritores. O diretor de Hollywood, Orson Welles, filmou o processo no estilo expressionista. David Lynch não adaptou Kafka para o cinema, mas sempre cria mundos kafkianos em suas obras, onde as fronteiras entre o realismo e a fantasia são fluidas. No filme Cidade dos Sonhos, ele deixa o espectador sozinho, tentando entender alguma coisa. David Lynch conheceu os textos de Kafka muito cedo, já no fim dos anos 60, quando fez seus primeiros filmes experimentais. David Lynch met with Kafka's writing very early, already at the end of the 60s, when he made his... Ele chegou a dizer que sente que Kafka é seu irmão espiritual e até escreveu o roteiro de um filme baseado na Metamorfose de Kafka. He even wrote the script for film based by Kafka's Metamorphosis. A exposição no Museu Docks de Praga tenta explorar o sentimento kafkiano. Os artistas mostram que Kafka é compreendido em qualquer lugar, em Israel, na Inglaterra e até na China, nas obras de Liu Xia. Assim, para muitos dissidentes chineses, a realidade da vida cotidiana durante ou sob o regime comunista estava muito próxima das situações sociopolíticas apresentadas nos escritos de Kafka. A sensação era kafkiana. Bom, e aqui estamos nós de novo. O termo kafkiano existe em quase todas as línguas, está em muitos dicionários. Mas será que existe uma definição oficial do termo? Vamos perguntar a quem entende das coisas. É especialmente usado para descrever situações burocráticas que não fazem muito sentido e parecem irracionais. Situações que parecem ter sido ditadas por um poder superior ao qual não se tem acesso. Se você se envolve numa situação bizarra, pode chamar isso de kafkiano. Se usa, creio que muito similar. A expressão kafkiano é usada, acredito, de forma muito semelhante em todas as partes do mundo para falar de algo um pouco sombrio, macabro, incompreensível, avassalador. Uma situação absurda criada por regras absurdas. Eu também conheço essa sensação. Um certo desamparo num mundo cada vez mais confuso. Mas será que daqui 100 anos a palavra kafkiano ainda vai existir? Provavelmente sim, porque o que Kafka escreve é algo profundamente humano. E isso permanece. Você já leu Kafka? Qual o seu livro preferido do autor? Conta pra gente nos comentários.